Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que neste final de ano nós passemos por um novo ano com muito mais esperança, com muito mais paz e tranquilidade. Você já ouviu falar que Deus deixou para nós um último sermão? Nós já estudamos que Jesus fez um sermão indo para a cruz. Mas ele deixou um sermão muito mais impressionante exatamente para o povo que está vivendo nos momentos finais antes da volta de Jesus. E nós temos, para compreender isso, nós teremos que iniciar dando uma análise sobre a história de Elias, buscando lições na vida de Elias e naquilo que está registrado na palavra de Deus em 1 Reis, tanto o capítulo 18, capítulo 19, como o capítulo 20, ali estão relatadas informações que são imprescindíveis nos momentos finais que nós estamos vivendo. Para compreender tudo isso, nós temos que, primeiramente, fazer algumas análises. Lá em capítulo 18 e no capítulo 19, existem alguns eventos ali que já são conhecidos de todos. Especialmente porque havia uma Jezabel, que era uma rainha, e esta rainha estava perseguindo o povo de Deus. Houve uma promessa ali de que Deus resolveria a situação. E nós conhecemos a história na qual Deus, através de Elias, leva todo o povo de Israel a se reunir com 450 adoradores de Baal e mais outros 400 adoradores também, sacerdotes, e ali eles se reúnem com uma proposta. Aquele que orar ao seu Deus e descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E esse capítulo é narrado de uma forma muito impressionante. A gente vê ali no livro de 1 Reis, capítulo 19, ele ali apresenta Elias lá no monte. E é narrado com detalhes, né, toda essa situação. E por fim, no capítulo 18, versículo 20, praticamente o capítulo 20, capítulo 18 todo, a gente vê uma narrativa de Elias em confronto com os profetas de Baal. No capítulo 24, ali é o desafio de Elias. Então invocai o nome de vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então foram reunidos os profetas de Baal. Eles tinham dois cordeiros, novilhos, que eles chamam de novilhos, e foram preparados, cada um com um altar separado. Primeiro, os profetas de Baal prepararam um altar, colocaram o cordeiro que eles escolheram, e ali foi feito durante quase que um dia inteiro. A Bíblia narra que no versículo 27, ao meio-dia, Elias zombava dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus.
Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles que até a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Deus ali impediu que o reino das trevas se manifestassem e pudesse exercer poder ali, porque o reino das trevas tem poder para fazer descer fogo do céu, mas ali não foi permitido. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, narra a palavra de Deus, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ali, o povo, diante dessa manifestação, eles ficaram impressionados e reconheceram que Deus é Deus. E ficou bem claro porque o reino das trevas não pôde se manifestar ali. A história do Monte Carmelo, ela é muito conhecida de todos nós. Mas existem alguns detalhes que nós temos que chamar a atenção ali. Logo em seguida, no capítulo 19, Elias sai mediante uma ameaça de Jezabel e ele foge. Ele entra, na verdade, em depressão. Foi muita para a cabeça dele, aquilo foi além do que ele fisicamente estava preparado. Ele entrou em depressão, fugiu, ficou com medo, e Deus foi atrás dele. E Deus o encontrou. Primeiro ele estava debaixo de uma árvorezinha, e depois estava dentro de uma caverna. É interessante a sequência que foi estabelecida ali para que ele se recuperasse daquela depressão. Se você ler o capítulo 19, verso 5, diz que Elias deitou-se e dormiu. Então ele descansou. É uma fórmula que Deus apresentou para todos aqueles que tiverem depressão seguirem. E ali ele deitou-se e dormiu. No capítulo 19, verso 6 e o verso 8, já narra que ele levantou e comeu por 2 vezes. Deitou, descansou e se alimentou por 2 vezes.
E no 19, verso 15, apresenta mais uma situação. Deus então dá uma ordem para Elias. Vai e unge Azael e a Jeú. Esses são os remédios que Deus apresentou ali para a depressão. Descansar, se alimentar e trabalhar para Deus. Elias, no meio daquela situação toda, ele se sentiu sozinho. E é muito interessante isso, porque nós hoje somos os Elias dos momentos finais. Nós vamos compreender plenamente isso, porque as mesmas coisas que aconteceram com Elias vai de novo acontecer com o povo de Deus nos momentos finais da história. O povo de Deus, por isso que tudo isso foi registrado. Elias se sentiu sozinho. Nós nos sentiremos sozinhos. Não pense que vamos estar todos, mesmo estando em grupos, nós estaremos sozinhos. Pelo menos nos sentindo sozinhos. Mas Deus, ouvindo isso da voz de Elias, é interessantíssimo, porque Elias disse, e é até interessante nós lermos, como a desculpa dele, a justificativa dele para tudo isso. Também conservei Israel, essa foi a resposta de Deus para ele, né? Porque os profetas foram todos mortos e sobrou Elias somente. E Deus respondeu para ele, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. É muito interessante porque Deus também transmite isso para nós hoje. Toda vez que nós nos sentirmos sozinhos, como se fôssemos o único no mundo que estivesse passando por aquela situação, saiba que tem outros, entre aspas, 7.000 no mundo inteiro também passando a mesma situação. E não estão sozinhos. E nós também não estaremos sozinhos. Isso é muito importante nós guardarmos na nossa mente. Agora veja bem em seguida o que Deus fez. Ele inicia, então, já lá no capítulo, no mesmo capítulo, ele inicia no capítulo 20. Deus normalmente não mandava fazer contagem do povo de Israel. E a gente fica imaginando, então Israel tinha Elias e tinha outros 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas olha o que Deus deixou registrado no capítulo 20, no versículo 15. Então contou os moços, Deus mandou contar, Israel. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois, notem bem o que Deus registrou aqui. Contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Exatamente. Ali, Deus disse que tinham 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, e toda a boca que o não beijou. E mais adiante Deus manda contar o povo de Israel, e está dizendo ali claramente que a contagem deu que haviam 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Elias se sentia sozinho, mas Elias não estava sozinho. O povo de Deus estava ali, mesmo em erro, eles não cometeram o pecado que aparentemente estava sendo sugerido ali. Em seguida, acontece um outro fato que
está em 1 Reis 18, verso 41. Durante 3 anos e meio, Elias pediu a Deus, Elias pediu e Deus impediu de chover, só vindo a chover depois que ele orou. 1 Reis 18, verso 41, está narrando essa situação. E durante os momentos finais da história da Terra, não vai acontecer diferente, vai ser exatamente assim. O povo de Deus também, e isso está narrado em Apocalipse 11, verso 6, e ali falando sobre as 2 testemunhas, ele diz o seguinte: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizassem. E no mesmo capítulo, no versículo 3, diz que a profecia das 2 testemunhas, ela seria feita por 1260 dias. Dias literais. 1260 dias, são 42 meses, que são exatamente os 3 anos e meio, que foi o mesmo tempo que Elias pediu a Deus para que não chovesse. Não vai chover após a besta assumir o poder. Durante 3 anos e meio, 1260 dias literais, não vai chover. E no mundo inteiro. É interessante também que quando eles narram a volta da chuva, eles têm uma visão interessantíssima. Ali diz que é 1 Reis 18, verso 44. A sétima vez que Elias estava pedindo, é interessante porque Deus não respondeu na primeira vez que Elias pediu para que voltasse a chover. Ele fez isso 7 vezes. Ou seja, Deus não responde sempre de imediato, porque às vezes não é necessário. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Eu me impressiono muito com esse verso, porque uma profetisa chamada Ellen G. White, ela narrou a volta de Jesus numa visão que ela teve. E eu quero ler esse texto porque é muito interessante. Está no livro que ela escreveu, O Grande Conflito, no capítulo 40 do livro. E ali diz assim: surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Olha só, comparando com 1 Reis 18:44. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Olha que interessante. Assim como aconteceu isso lá com Elias, vai acontecer com o povo de Deus nos momentos finais. É a nuvem que rodeia o Salvador e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, agora não mais como homem de dores para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria. Vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça, e seguiram-no os exércitos do céu. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões.
Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, verso 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora se desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano, e no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 6. Por fim, ela também narra uma espécie de continuidade. O grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerras o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. É como se nós estivéssemos realmente ouvindo. Os passos de um Deus se aproxima. Os acontecimentos ao nosso redor, todos eles, estão demonstrando exatamente isso. Por fim, Deus narra para nós o último sermão. Assim como a história de Elias foi registrada com detalhes, com situações nas quais nós estamos em condições de viver e viveremos esses momentos, porque Elias se sentiu sozinho, nós nos sentiremos sozinhos. Elias teve aqueles momentos de depressão e Deus já registrou o que deve ser feito. Elias pediu para que parasse, que não chovesse durante 3 anos e meio. E durante os momentos finais não haverá chuva por 3 anos e meio. E dessa forma, a gente compreende que todo aquele cenário que aconteceu ao redor de Elias ali naquele local, ele é muito mais amplo do que simplesmente uma história que foi registrada na Bíblia. Nós hoje somos os Elias, porque nós temos uma mensagem para transmitir e nós temos a mesma situação em que Elias se encontrava. Havia uma Jezabel e hoje haverá uma besta que irá perseguir o povo de Deus. E a coisa vai ser até um pouco mais feia, porque a gente compreende que ali Deus permitiu que caísse fogo do céu e que o inimigo, que o reino das trevas não tivesse poder para isso. Mas nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, Apocalipse, ele narra um pouco diferente. Ele nos menciona que será permitido ao reino das trevas descer fogo do céu. Isso está lá em Apocalipse capítulo 13. E é muito impressionante, porque vai descer fogo do céu. Ou seja, os momentos finais, o reino das trevas ele vai ter mais poder e vai ser autorizado a fazer muitas coisas que naquele momento ali ele não foi permitido. Apocalipse 13, verso 13, diz claramente para nós assim: também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Essa é a história da besta, que emerge do mar.
E tem a besta que emerge da terra também. O último sermão de Deus está lá reprisado em Apocalipse capítulo 14. Ali Deus narra as 3 mensagens angélicas. Elas são uma mensagem para o povo de Deus e para aqueles que ainda não aceitaram os momentos finais e para que saíssem de Babilônia. Essas 3 mensagens angélicas, Deus resumiu num versículo. E esta é a última mensagem. É o último sermão de Deus para o povo de Deus nos momentos finais de hoje. E nós podemos compreender plenamente lá, lendo isso, em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Exatamente aqui. Nós estamos nos momentos finais e são momentos de decisão. A mensagem, o último sermão de Deus para o seu povo hoje é exatamente esse. Se o Senhor é Deus, nós temos que decidir segui-lo, cumprindo toda a sua vontade. E se Baal é Deus, então que se sigam Baal, mas não se fiquem o chamado em cima do muro, nem de um lado, nem do outro. São momentos finais de decisão. Eu quero ler um texto que eu achei muito interessante no livro Patriarcas e Profetas. Ele diz assim: entre os habitantes do mundo espalhado por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito, no sentido de que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam sob pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Filipenses 2, verso 15. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Hoje nós vivemos os momentos de decisão, momentos finais de decisão e momentos de pregação. E a história de Elias você pode reler no capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20 de 1 Reis. Agora, é interessante este último apelo de Deus para todos nós. É para você, mas é para mim também. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Esta é a mensagem de Deus para nós nesses momentos finais. Que Deus nos abençoe e continue nos dirigindo nas nossas decisões e que o Espírito Santo esteja no coração de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.